nossos, né? Eu atuo com a coordenação geral de pequenos grupos e a parte de ensino lá no ministério, né? Na verdade não era para eu atuar com nada, cheguei lá, era só para eu ser preparado para ser enviado, mas fui ficando, e esse preparo acabou sendo um momento em que a gente aparou arestas de um lado e também pôde servir também de outro, e tem sido assim por enquanto, amém? Sou esposo da Diane, aquela moça muito linda ali, de rosa e preto. Dá um oi, meu bem, o povo ver quem é você. Amém? Sou pai da Ana Sofia, da Maria Luísa, do Arthur e do Heitor, né? Então não sou também tão novinho, né? Vai fazendo as contas, né? Quantos filhos? Para ter 4 filhos tem que ter pelo menos 2 anos de intervalo em cada um, já vou entregando a minha idade, amém? E estou muito feliz, pastor, não estava angustiado para entrar, não, estava muito feliz de estar participando aqui nesse dia, né? Pensando ali, orando com Deus, como eu fui agraciado, né? Recebi um convite para estar num dia de festa, um dia tão importante, 21 anos, né? Tem muita gente aqui que não tem de idade o que essa igreja tem de trabalho, amém? Vocês estão muito abençoados de terem um pastor que coloca as ovelhas em primeiro lugar, honra a sua liderança. Estou muito em paz com tudo que recebi desde o momento que aqui entrei, amém, irmãos? E está só começando. É interessante que o pastor Gaudilei falou o seguinte: eu não sei o que o pastor Tiago vai pregar, né? Não recebi essa revelação, mas ele falou quase todo o meu resumo. Estou pensando aqui que eu vou pregar, mas Deus tem mais para falar, amém? Mas quero, dentro desse tema de restauração familiar, irmãos, trazer para vocês algo assim que foi um divisor na minha vida, no meu ministério, e tem sido assim, né? Eu pensei, em uma ocasião tão importante, o que é que eu posso levar para uma igreja tão estruturada, tão amadurecida, 21 anos de existência, uma membresia tão ativa, e imaginando que os colegas fossem trabalhar os temas familiares, como foi dito aqui, foi, graças a Deus, essa linha que seguiram. Eu imaginei, se eu pudesse dar algo para as casas de vocês, se eu pudesse dar algo de tudo que eu já vivi, desde a minha ordenação no ano de 2013, o que eu poderia compartilhar com vocês, que de fato pudesse ser impactante, pudesse ser transformador, que vocês pudessem levar para casa e de fato falar: olha, isso me agregou muito, isso me transformou. E creio que Deus quer trabalhar algo que trabalhei há algum tempo na igreja, algumas pregações, uma série de pregações falando sobre a terra prometida, né? Desde as do Egito até a entrada na terra, amém? E eu trabalhei isso lá em 3 pregações, e hoje eu ia trazer só a primeira delas, e foi muito interessante, porque na hora que eu estava organizando minhas coisas, o Espírito Santo falou assim: não leva só um pedaço, leva, amém, glória a Deus, não leva só um pedaço não, leva o bolo inteiro, amém? E então eu tive que dar um jeito de fazer 3 pregações caberem em uma. Mas o pastor Gaudilei falou que até meia-noite é hoje, né? Estou tranquilo aqui, amém? Glória a Deus. Prometo terminar até 11h30, para dar tempo. Vocês chegarem em casa, jantar, não, misericórdia. Mas quero mesmo trabalhar muita coisa com vocês nessa noite, e trabalhar algo que de fato, uma compreensão que mudou a minha vida, amém? Virei para o irmão que está do seu lado, para você ir acordando, apesar de estar bem acordado, é uma noite festiva, e diz assim para ele: eu sei porque você não entra na terra prometida. É forte, né? Eu sei porque você não entra na terra prometida. E eu sei porque vocês não entram na terra prometida. Eu sei porque por muitos anos não entrei na terra prometida. E o pastor trouxe aqui vários conceitos que foram sendo trabalhados, o Jefité, essa questão das dinâmicas familiares. Mas eu também aprendo muito, irmãos, com uma coisa chamada contraponto, ou conceito negativo, que é o quê? É aquilo que você não deve fazer, amém? Então muitas vezes
nós aprendemos um conceito aqui, eu quero falar sobre oração, eu quero falar sobre o Espírito Santo, glória a Deus, o pastor falou que também foi um tema tocado aqui, tão importante, porque se a gente ficar surdo à ministração do Espírito Santo, a igreja fica doida. Mas eu também aprendo sobre coisas que eu não devo fazer, né? Eu aprendo coisas também com exemplos negativos. E um dos exemplos que mais me chamou a atenção sempre, e que me incomodou por muito tempo, olha, eu sou um brigão com Jesus, desde a época do seminário, foi a questão de Moisés, ser o escolhido prometido, receber um preparo, viver tantos milagres, e de repente, ele observa de uma distância, talvez daqui, como eu estou vendo lá, o outro lado da rua, a terra prometida, mas não entra, não adentra, não toma posse desse lugar. E assim como Moisés, eu muitas vezes, imagino que os irmãos nunca, mas eu muitas vezes, senti como se eu desse mais 2 ou 3 passos, eu teria estado num lugar que transformaria a minha vida, uma oportunidade financeira, uma oportunidade de estudo, um novo lugar nesse relacionamento, mas de repente, aquela oportunidade escorria por entre os meus dedos, e eu falava assim, mas estava tudo certo, já estava tudo combinado, apalavrado, estava tudo organizado, mas simplesmente não se concretizou. E eu procurei estudar toda essa rota, desde a saída até o momento em que Moisés é destituído, e eu aprendi muita coisa nesse período de estudo, especificamente em cima desse trecho, dessas passagens. E hoje eu quero tratar a respeito dos 2 principais, mas acima de tudo, eu quero falar também sobre a profecia, o poder da profecia, amém? Amém. Nós ouvimos muito falar sobre profecia, o apóstolo Paulo vai falar lá em 1 Coríntios 14, versos 4 e 5, acho que também é um 14, é de cabeça, não estou olhando aqui, nem estava esse versículo aqui do meu esboço. Ele vai dizer que a profecia, ela é o dom mais importante, né, comparando ao dom de línguas, que era uma festa, uma febre ali na igreja daquela cidade, e tem que ser mesmo, porque é para edificação pessoal. Mas o apóstolo Paulo vai dizer, olha, seria muito melhor que vocês profetizassem, seria muito mais construtivo, muito mais edificante, esse dom é melhor do que aquele. Então nós começamos a entender que existe sim uma hierarquia espiritual dos dons, e existem dons que quando compreendemos, eles destrancam. Eu não gosto muito de usar esses termos assim, de 7 chaves, 5 passos, mas de fato, o profético ele é uma chave que destrava coisas novas e diferentes na nossa vida espiritual, mas também na nossa vida prática do dia a dia. E o que nós vamos aprender aqui hoje, assim como existe o anticristo, muito falado nesses dias de guerra, né? Está chegando ou não está? E aí todo mundo olhando para Israel para ver como é que está a situação do anticristo, olhando para a situação da guerra, olhando para os sinais, tentando discernir. Assim como existe o anticristo, assim como existe o falso profeta lá no Apocalipse, que também representa, né, uma versão, um anti-Espírito Santo, também existe, irmãos, a antiprofecia. Ou seja, esse é o nome que eu dei, mas é algo que você também declara, é algo que você também ativa e que acaba trazendo, materializando de uma forma sobrenatural, no natural, situações e prisões dentro da sua casa, da sua vida, e você de repente olha e fala, meu Deus, como é que eu vim parar nesse lugar? Amém? Abre aí comigo em Números 14, de 27 a 30, isso vai começar a ficar um pouco mais claro. Números 14, 27 a 30. Eu uso aqui a NVI, tá, irmãos? Se
se a sua tiver um pouquinho diferente, não tem problema não, o importante é o contexto. Na minha aqui diz assim, a partir do verso 27 de Números 14: até quando esta comunidade ímpia se queixará contra mim? Tenho ouvido as queixas desses israelitas murmuradores. Diga-lhes: juro pelo meu nome, declara o Senhor, que farei a vocês tudo o que pediram. Em outras versões, tudo o que declararam. Cairão nesse deserto os cadáveres de todos vocês, de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento e que se queixaram contra mim. Nenhum de vocês entrará na terra que, com mão levantada, jurei dar-lhes para sua habitação, exceto Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Amém? Até aí. Então, a chave, o versículo que eu quero que todo mundo coloque uma lupa é o verso 28. Quero ler mais uma vez. Diga-lhes: juro pelo meu nome, declara o Senhor, que farei a vocês tudo o que pediram. Só que nós vemos ali que no 29 e o 30 não é um pedido de bênção, pelo contrário, o povo criou para si mesmo uma armadilha, uma situação de confronto. Irmão, fica tranquilo, essa palavra ela começa assim mais dura, mais provocativa e mais confrontadora, mas ela vai trazer cura para você no final desse encontro, eu tenho certeza, amém? É o famoso, vai doer, mas vai curar. Vamos passar o mertiolate, porque eu quero que você não sofra mais disso como eu sofri por muitos anos na minha vida, amém? Eu quero mesmo que você tenha esse discernimento, esse entendimento, para que você possa avançar. Então a gente pode imaginar um paciente que sente dores, mas recusa o exame por medo do resultado. Quantas vezes, né? Não é isso? Eu esses tempos estava aí caminhando com um dos meus filhos, o Arthur, e ele tinha que fazer uma série de exames e pareciam ter um prognóstico muito sério, cada novo exame, e chega uma hora que você começa a temer o exame, né? Você não quer mais olhar para o resultado, mas não é isso, né? Esse não é o Espírito do Senhor para o nosso coração, amém? Deus nos chama hoje para encarar esse raio-x da alma, para que a gente possa enfrentar essas duas coisas, essa dupla sertaneja do mal, que forma antiprofecia. Diga aí para o seu irmão para você decorar. A primeira delas é a nostalgia. Diga para o seu irmão: nostalgia. E a segunda é a murmuração. Diga: murmuração. Amém. Ambas destroem sonhos, atrapalham o avanço e impedem o cumprimento dessas promessas. Meu irmão, eu repito mais uma vez, é uma palavra de confronto, mas também de esperança e de redenção. E eu declaro em nome de Jesus que hoje esse círculo de deserto na sua vida acaba, em nome de Jesus, amém? Chega de ficar andando ao redor da terra prometida e não tomar posse dela, amém? Então eu quero começar falando um pouquinho sobre a nostalgia. A gente poderia dizer que a nostalgia mais ou menos é quando a saudade ela vira um veneno. Lá em Números 11, de 4 a 6, e eu vou andar um pouquinho com você de Bíblia nessa noite, não tem problema se você não acompanhar. Daqui a pouco eu vou, nos versículos menos importantes, eu vou falar nem para você abrir, mas esse eu ainda quero que você abra comigo, porque como eu juntei 3 pregações, tem bastante referência aqui. Mas se você abrir lá em Números 11, de 4 a 6, vai dizer assim: um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam: ah, se tivéssemos carne para comer! Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite, nunca vemos nada a não ser este maná. Meu Deus, irmãos, qual que é o contexto? O que é que está acontecendo aqui em Números 11? O povo acabou, não faz muito tempo, ele acabou de cruzar o Mar Vermelho. Então nós tivemos as 10 pragas, nós tivemos o mar se abrindo, depois se fecha de uma forma também miraculosa
para acabar com o faraó e com o seu exército. O povo chega e acessa a terra nova, eles estão no deserto, estão preocupados, como é que vai ser com as roupas? As roupas de repente param de se gastar, elas nem se desgastam mais de uma forma sobrenatural. Daí como é que a gente vai beber água aqui no deserto? Começa a jorrar de rochas, de lugares inóspitos, de lugares sobrenaturais. E aí o que a gente vai comer? Começa a cair o maná do céu, que era um pozinho, como se fosse uma sementinha, diz a palavra de Deus, a semente do coentro. Ela caía junto com o orvalho, né? Você vê que Deus tinha até esse cuidado, né? De fazer ela cair com orvalho. E alguns especialistas dizem que essa era uma forma até de Deus trazer um tempero para o maná. Ou seja, hoje ela caía ali, ficava molhadinha ali, né, com orvalho em cima da planta A. Daqui a pouco os israelitas andaram um pouquinho mais para frente em cima da planta B. Então muitos estudiosos, muitos teólogos creem que ela não tinha nem mesmo o mesmo sabor todos os dias. Mas de repente, ou nem tão de repente, começa a acontecer um clamor, começa a acontecer um confronto, e o sobrenatural que está sendo vivido, o sobrenatural que está sendo presenciado, ele começa a ser banalizado. E de repente o passado vem com muita força, trazendo esse sentimento de estava melhor lá no Egito do que rumo à terra prometida. Estava melhor lá onde a gente era escravo do que agora que a gente é livre, do que agora que a gente vive o milagre da provisão diariamente. Melhor era o Egito do que a terra prometida e a promessa de Deus e viver milagre diariamente. Irmãos, a nostalgia, ela é algo muito perigoso, e ela também é muito sutil, porque ela começa a transformar o Egito, que é um lugar de cárcere, de opressão espiritual, ela começa a transformar o Egito num lugar onde tínhamos uma liberdade e onde tínhamos fartura do que quer que fosse. Talvez o teu Egito seja a balada que você, depois de convertido, teve que abrir mão. Talvez seja a bebida alcoólica. Talvez o Egito seja um namorado lá atrás. E, enfim, você hoje romantiza, né, de uma forma indevida. Pastor aqui fazendo aqui os votos e renovando votos, né, e abençoando as alianças aqui do casal, falando: olha, agora vocês são uma só carne, você é dela e ela é sua. Mas quantas vezes em gabinete nós experimentamos situações repetidas em que não raramente aparece lá um namorado, um ex-namorado no Instagram, uma ex-namorada lá que o varão fica olhando com foto de biquíni lá não sei em que aplicativo, e uma troca de mensagem aqui, acolá no WhatsApp: não, mas ela é amiga da minha família, e lá, e a verdade é que isso tudo é uma saudadezinha do Egito que a gente cultiva. E mais do que cultivar, a gente distorce, porque aonde o diabo entra, irmão, ele distorce a percepção da realidade. Ele é o pai da mentira. Só que ele não é um pai de uma mentira fácil de ela ser palpável, identificada. Seria a gente pensar muito pouco do diabo. É claro que o diabo para Deus, né, não tem nem comparação. Um é todo poderoso e o outro é criatura. Não existe comparativo de poder. Mas nós não podemos ignorar que o diabo é um ser imortal, que observa a humanidade desde o início da sua criação, que domina as escrituras, que domina a psicologia. Não faz muito tempo, um irmão, estávamos num almoço, né, que temos aí corriqueiramente, pelo menos 2 vezes por mês, momentos de discipulado, e ele falou assim: Tiagão, como é que o diabo me tenta, cara? Como que ele sabe? Ele lê minha mente, ele não é onisciente. Eu tenho um conflito. Falei: irmão, eu te conheço há mais de 20 anos. Eu estou vendo agora que você está louco para falar mais coisas do que você está me dizendo agora, só porque eu te conheço. Então você está cercando aqui. Tiago, como que o diabo me tenta? Você não quer perguntar como ele te tenta, você quer me perguntar como é que você foi parar nesse lugar que você parou. E eu te conheço. Então eu estou vendo que você está olhando para baixo, você fala comigo, e olha, arruma a gola da camisa. Eu te conheço, pô. E imagina o diabo te observando por meio dos seus servos, quando você dá uma desviadinha no olho, para dar uma olhada mais no varão, na varoa, o diabo já foi, já voltou e falou: opa, é ali que eu vou me criar,
É ali mesmo que eu vou me criar. É ali. Então, ele começa a trazer, ele começa a soprar coisas da nossa mente que começam a endeusar o Egito, que começam a transformar o Egito em algo que ele nunca foi, que é um lugar de bênção. Veja a declaração dessas pessoas aqui: quando comíamos de graça no Egito, irmão, você era um escravo. Não é comer de graça, você era um escravo. Mas não, agora já virou quando a gente comia de graça. Era top, não era top, não era top fulano, top, você é louco, meu. Ixi, você lembra do alho poró, do pepino? Olha o naipe da refeição, meu Deus. Vocês não me chamam não, irmão, aqui tem que cuidar desse físico. Não me chama para alho poró, pepino, melancia, né? Meu Deus, que banquete é esse? E Deus dando maná todo dia, e Deus colocando ali a provisão milagrosa e a água, e de repente a gente está ali e transforma. Irmãos, é algo tão poderoso que de tempos em tempos Satanás revisita essa tendência, porque um dos lugares para onde a gente pode fugir quando estamos numa situação de pressão, irmãos, e a qualquer momento, é o passado. A qualquer momento. O irmão começa a ter uma crise com a esposa, ele não consegue ficar pensando, como será a minha futura amante? Deixa eu pensar como eu quero ela e tal, não. Ele começa a fantasiar com a ex que ele tinha, a ex-namoradinha, aquela que era assim, assada, aquela que me entendia, me incentivava. Agora eu estou casado com essa bruxa aí, me dá uma palavra de incentivo. Ela que era boa. Aí a irmã, às vezes você está em aconselhamento, você escuta cada absurdo, você vê como o diabo vai transformando. Não, ele está com ciúme desse fulano aí, mas essa época era bom, eu só apanhava um pouco, mas de resto, como assim, irmã? Você só apanhava um pouco? Não, ele era bom para mim, ele pagava tudo, agora eu estou com ele, esse quebrado aí. Bom era o outro, só me batia de vez em quando, só. Não faz sentido, não tem nenhum sentido isso que você está dizendo. Mas é exatamente assim. Irmãos, é algo tão forte, tão poderoso, que de tempos em tempos o diabo lança uma onda de nostalgia. Quando você estuda marketing, publicidade, você vai ver a questão da tendência retrô. Então agora mesmo estão sendo revisitadas lá umas cores da moda dos anos 90, tendências musicais dos anos 90, mas nós estamos no ano de 2025. As franquias do cinema, o pastor falou das séries, é tudo coisa velha, faz um negócio novo, não decola. O Indiana Jones já está com 200 anos, não consegue nem pular mais meio fio, mas já está no Indiana Jones 27, porque não flui, não flui. E o povo fica, o que nós vamos requentar? E agora a nostalgia virou uma tendência, ela é top, ela é pop, ela é cult. Quem sabe falar de como era, abre um canal lá na internet e começa a falar, não, os filmes da minha época, os desenhos animados, os Thundercats, o He-Man, vai ter filme de tudo isso aí. E como que eu estou? Eu também quero gastar meu dinheiro nisso aí que fez parte da minha infância. Então o diabo sabe exatamente onde é que ele bate para começar a distorcer a nossa realidade. Por quê, irmãos? Como eu disse, para o futuro a gente tem mais dificuldade de ter ilusão, de se enganar. Mas para o passado é fácil, um lugar que eu conheço, que por mais que tivesse chibatada, chicote, violência, opressão, escassez, é um lugar que eu já dominei, eu sobrevivi ali, então é um lugar seguro para eu voltar. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Amém? Irmãos, o povo chorando por pepino e por cebola. É verdade mesmo que você está pensando em deixar a mulher que encarou contigo todos os perrengues, todos os B.O.s, que aguentou sua mãe, que é aquela bênção, por causa de um pepino e de uma cebola? Meu irmão, é sério que você está pensando em abandonar o seu pastorzão para voltar a bater tambor, como tem escutado tantos irmãos, infelizmente? Não, pastor, a igreja está ficando muito careta, é melhor eu voltar lá quando eu tomava um tambor, pelo menos o pessoal não me julgava lá quando eu tomava 3 dedinhos de pinga.
O pessoal não divulgava, irmão, mas eu lembro como eu te recepcionei. Sua esposa querendo internar você no SAMU e no ar. Porque você tomava 3 dedos de pinga e virava o Satanás. Para esse lugar que você quer voltar, lá era bom, lá você tinha liberdade. Ok? E Eclesiastes 7,10, não precisa abrir não. Salomão vai nos ensinar: não diga porque os dias do passado foram melhores que o de hoje, pois não é sábio fazer tantas perguntas. Eu poderia ir ainda para Gênesis 19, 26, 29, você conhece essa história. A mulher de Ló recebeu uma única e simples instrução da parte do Senhor Jesus: não olhe para trás, né? Dos mensageiros do Senhor Jesus, naquela época do Senhor Deus, que Jesus ainda não havia vindo encarnado, mas sim, ele continuava ali desde Gênesis, ele, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, cuidando da criação. Então estão ali os anjos do Senhor, e a ordem é muito clara: não olhem para trás. Ela olha para trás e vira sal. Ela olha para trás porque ela está pensando: como é que eu estou deixando para trás meu sobradinho, minha assinatura da Netflix, meu lugar de segurança, para ir para um lugar que eu nem sei onde é. Mas é disso que se trata a fé. Amém, irmãos? E eu digo isso, irmãos, tanto para as coisas boas quanto para as coisas ruins. Muitos de nós não vivem só na nostalgia positiva, mas muitos de nós amam ficar bem escondidinho nos traumas do passado, porque lá é seguro. Faz 25 anos que você divorciou daquele capeta, Deus te deu uma nova família, seus filhos já estão velhos, indo para a faculdade. Aí o maridão levanta a voz lá para fazer: amor, você está gastando mais do que a gente está ganhando. Lá vem você, porque era assim que era o ex, ele controlava, e lá, 25 anos atrás. Mas é lugar para onde a gente gosta de correr e ficar escondidinho. É lugar seguro. Aqui eu sou a vítima. Aqui não é minha responsabilidade. Aqui você se torna um agressor quando você pisa nesse lugar. Irmãos, nós não podemos viver com essa mentalidade, porque a mentalidade de Deus, como acabei de demonstrar em várias e várias passagens, é uma mentalidade de avanço, nunca de retrocesso. Amém? Amém. Sabe, falando dessa questão dos traumas, eu acho fantástico, e eu também me questionei muito a Deus, irmãos, no bom sentido, né? A respeito de: poxa Deus, vamos lá, Jesus, o Senhor fez um corpo glorificado, que de alguma forma é diferente. Penso que ele já esteja pronto para reinar sobre a nova Jerusalém que está vindo, porque nem os seus discípulos te reconheceram. Amém? Quando se lembram disso? Quando Jesus ressuscita e ele chama Pedro para jantar, tem aquela famosa passagem, depois ele está ali com o povo em Emaús, ele aparece para mais de 500, mas nem os 11 que estavam ali naquele período conseguem reconhecê-lo, mesmo vendo. Ou seja, Jesus, eu brinco, né, fez uma harmonização facial santa. Amém? Ele estava lá, não está mais com aquela cara de carpinteiro derrubadinha. Agora Jesus está pronto para reinar. Amém? Amém. Creio nisso. Então a postura, a fala, a expressão, o pessoal falou: opa, tem que procurar pelo caráter, que aí haja harmonização, sem harmonização, né? As ovelhas conhecem a voz do pastor. Aí quando eles escutaram a voz, falaram: é desse jeitão, é Jesus mesmo. E eu acho fantástico, porque Jesus deu essa reformada no corpo, mas com Tomé ele mostra lá as cicatrizes da crucificação. Tomé, toca aqui. Sabe o que isso nos ensina, meu irmão? O pior, o momento mais baixo, o pior momento de Cristo é o que comprova que ele atingiu o propósito para Deus Pai. E aquela ferida, aquelas feridas, elas têm a capacidade de curar a incredulidade de Tomé. Tomé, toca aqui,
veio crer. E o que ele fala? Senhor meu e Deus meu. Irmãos, esse trauma, essa ferida, esse abuso que você pensa que é impossível de ter sentido e significado, é cura para outra pessoa. Amém. Você só não entendeu isso ainda porque está muito preocupado em choramingar em cima dele, ao invés de você pegar e entrar num lugar ali numa sala com mulheres e falar: olha, eu fui abusada sexualmente pelo meu avô, pelo meu tio, mas isso não me definiu. Eu quero dizer para vocês: se aproximem do colo de Cristo, porque Ele é o bom pastor. Amém, aleluia. Mas nós estamos presos, nós estamos nos enganando, nós estamos nesse lugar do passado, essa fortaleza segura, esse lugar onde nós temos controle. Irmãos, a nostalgia é quando o passado grita mais alto do que a promessa. Meu Deus. E estou falando também dos traumas. Falei de coisas que remetem à nossa infância, a relacionamentos que talvez foram interessantes por um período, irmão. Mas eu quero dizer uma coisa para você: isso aí já foi. Amém. Amém? Já passou. O Senhor falou muito sobre o presente. Sabe por que chama presente, irmão? Que você pode desembrulhar e curtir hoje. Hoje. Tem uma história muito interessante falando sobre as coisas do passado e tempos que mudam. O próprio Salomão vai nos ensinar que há tempo para todas as coisas, para semear, para colher. Jesus também vai dizer que uma das maiores dificuldades que ele encontrou no seu ministério terreno é essa falta de discernir os tempos. Ele diz: olha, teve momentos que eu cheguei com a energia de quem está tocando uma flauta alegre e vocês não dançaram comigo. Em outros momentos era hora de chorar e vocês começaram a dançar, não consigo entender vocês. Vocês estão conectados com o que está acontecendo, vocês estão olhando ao seu redor. E tem uma situação muito interessante, ou duas, que eu quero trazer aqui para ilustrar. A primeira delas é uma que eu escutei e achei muito boa, de certa senhora, sessentona, enxuta, bem tratada, que recém-divorciada, nas modinhas, depois de começar a fazer terapia, instruída ali pelo seu terapeuta: vai ser feliz, chuta tudo, só que está frustrado. Deixa aí esses 30, 40 anos aí, vai viver a vida. Ela então pesquisa um ex-namorado e vê que ele se tornou dentista. E ela fica então idealizando: meu Deus, vai ser um encontro. E ela se perfuma, vai no salão, faz o cabelo. Ai, como vai ser esse momento? O que vai acontecer quando eu ver o Jorginho? Como será que está o Jorginho? Aqueles lindos olhos azuis. Nossa, que pedaço de mau caminho. Era o Jorginho. E ela então vê ali e fica procurando pelo Jorginho. Vem 1, 2, 3 dentistas chamando os pacientes e nada. De repente a menina diz: olha, a vez da senhora, pode entrar. E ela olha lá na placa: Jorginho. Mas na frente dela está um velho barrigudo, careca, sofrido, surrado. E o Jorginho acabou. Acabou o Jorginho. Atrás de uma cervejinha, atrás dos anos, das preocupações e do estresse que leva o cabelo da gente. Mas a história não termina aí, porque ela então indignada fala assim: mas você é o Jorginho Oliveira, da escola Pedro Álvares Cabral? Ele fala: eu sou sim. A senhora era professora do quê? A senhora era professora do quê? Irmão, a gente olha para o outro romantizando o que para nós também já foi muitas vezes. Amém? Essa é uma história de brincadeira para a gente rir, mas eu quero agora te contar uma outra para chorar. Certa vez, uma ovelha do pastor Juscelio, que é um pastor do Mevan, que é discipulador do nosso pastor presidente, o pastor Renato.
o Juscelio teve que tratar com uma situação quando ele ainda estava lá com o Luiz Hermínio em Santa Catarina, muito tensa, de uma pastora ali da congregação. Eles receberam alguns missionários, e esse jovem então, muito cheio de Satanás, começa então a fazer várias investidas na vida daquela mulher, e começa então a falar uma série de promessas para ela. Ele era lá no Amazonas, e um camarada muito divertido, e a principal característica que todos falavam dele é isso: nossa, ele é muito engraçado, ele é muito brincalhão. E aquela mulher cansada, a vida de pastor, meus irmãos, vocês não sabem como é um lugar solitário, é um lugar que você tem muita dificuldade de ir a uma mesa, expor suas fraquezas, as pressões, vai vencer o aluguel, sobra mês no fim do dinheiro, né, pastorzão? A gente sabe como é que é. E a gente não pode muitas vezes falar isso para a ovelha, não por orgulho, meus irmãos, mas até por cuidado. Para que nós vamos arrastar essa preocupação? Nós temos que escolher mesas onde a gente pode abrir o nosso coração. Então, muitas vezes os pastores ficam sem pastoreio, e foi o que aconteceu com esses auxiliares que ali estavam, e essa mulher acabou caindo. Depois de 25 anos de casamento, aí na lábia desse menino, ele já até havia ido embora, eles continuaram se relacionando pelas redes sociais. E ali então reúne toda a família, seus filhos de 25, 23 e 18 anos, se não me engano, o marido, e diz: olha, conheci o amor da minha vida, estou largando tudo, estou deixando minha vocação, estou deixando essa casa, eu preciso viver esse amor, é o amor da minha vida, é o que eu pedi para Deus e tal. Um menino uns 20 anos mais novo que ela. E ela então pega e compra a passagem, vai até Manaus, e eles se encontram então, e tem uma noite romântica, onde eles se usam e se lambuzam da maneira como os senhores bem sabem, né? Aqueles que têm essa vivência do que eu estou dizendo. E então pela manhã, esse menino diz para ela: arrume as suas coisas, porque agora a minha brincadeira acabou, eu só estava brincando. Eu não tenho condição de assumir você, nem sair da casa dos meus pais. Então essa mulher liga para o Juscelio e diz: Juscelio, eu vou me matar. Eu vou me matar. Porque como é que volta? Eu desliguei os meus filhos. Como é que eu vou? Mas que foi um mês depois, irmão. É na manhã seguinte que ela desembarcou em Manaus. Na manhã seguinte, o menino se arrumou, falou para ela: pega suas coisas e volta, porque ela não tem condição de te assumir, ela só estava brincando. Irmãos, nós não podemos ficar direcionados com a nossa bússola fora do contexto do que Deus tem para nós. Numa outra ocasião, me lembro que fui fazer um aconselhamento com uma moça, e ela então está falando ali as coisas de forma muito emotiva. Pois é, pastor, eu risquei todas as minhas amizades, todas. Ele está lá com ela, e com aquela lambiscona, ele me deixou no altar, e não posso mais ir nos meus restaurantes que eu gosto, e tal, e nas praças. Eu falei: fala aí, onde você não pode ir? E ela listou quase toda Campo Grande, no Parque das Nações, então se fui Vermelho Grill. Eu falei: é verdade, não dá para você ir quase lugar nenhum de Campo Grande mesmo. E estou escutando, meu Deus, e aquela dor. Eu falei: quanto tempo faz isso? 15 anos. E eles têm até filhos agora. 15 anos. 15 anos. A mulher funcionária pública. Amém? Mas ela escolheu. E eu quero dizer isso para você que dói muito. Ela escolheu estar nesse lugar de mentalidade. Ela escolheu. Sabe por quê? A palavra de Deus tem algo muito melhor para mim e para você. A palavra de Deus diz que todos os dias as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós. Amém. Aleluia. Quanto mais eu olho para a palavra de Deus, pastor Gaudilei, eu entendo. E isso é muito importante. Isso aqui também está representado no maná. O maná, você não conseguia guardar ele no dia seguinte, ele estragava. O ciclo de ação de Deus, meus irmãos, é hoje. Hoje, acabamos de dizer, a cada manhã as misericórdias são renovadas. Basta a cada dia o seu mal, a cada semana o seu mal, mês, ano, 10 anos, a cada dia.
Não se ponha um sol sobre a vossa ira. Então, casalzão, brigou, está distorcido, mãe com filho. Quando que você tem que fazer as pazes? Hoje. Hoje. E Deus me traz aqui para falar isso para você. Tem um presente que eu quero dar para essa igreja nesse aniversário. E ele se chama presente. Hoje. Hoje. Se você entregou sua vida para Jesus, e a tua família está aí, o teu emprego é esse aí, e a realidade é isso, irmão, é o que você tem para trabalhar. E vou te dizer uma coisa: Deus nunca prometeu que Ele nos faria felizes, Ele prometeu que Ele nos faria obedientes e salvos. E aí sim a gente colhe felicidade. Não tem felicidade, te desafio a procurar na palavra de Deus felicidade desassociada de obediência. É simples. Está casado? Olha para hoje. Quer prosperar financeiramente? Olha para hoje. O que você tem para fazer hoje? Esquece a conta de amanhã e esquece a venda de ontem. Já foi. Hoje. Quer uma dica? Comece o dia fazendo um propósito com Deus. Fala: Deus, eu nem ponho o pé na cama se o Senhor não mostrar onde é que eu tenho que ir hoje. Com quem que eu tenho que falar hoje. Quem que eu tenho que perdoar hoje. Hoje. Meus irmãos, Jesus é poderoso, é gracioso, né? E são pouquíssimas coisas que nos roubam da plena manifestação de Jesus. Uma delas é a incredulidade, aliada à familiaridade. Daria até uma outra pregação. Quero entrar aqui, mas quando Jesus vai para a sua terra, é disso que eu estou falando. A palavra diz que Ele queria fazer mais obras, mas não foi possível pela incredulidade do povo. Então, ok, a incredulidade mata a plena ação de Jesus. Mas tem uma que é ainda mais grave, porque Jesus ainda conseguiu fazer alguma coisinha naquele lugar. Mas a palavra de Deus diz assim: se você não perdoar, Deus não pode te perdoar, e você não tem relação com Ele. Você pode simular, você pode até fingir, mas se tem alguém que entraria por aquela porta e não pode sentar do teu lado, eu quero te dizer algo forte hoje: Deus não caminha com você plenamente, não. Talvez Ele até te serve, porque Ele quer mesmo te trazer, mas isso só vai acontecer quando você deixar o passado lá onde é o lugar dele. Sabe por quê, irmãos? Já pensou se a regra do céu fosse a nossa regra? Se mereceu, vai receber? Sabe por que eu digo isso para vocês, irmãos? Eu sou um pastor, cuido de vidas, faço obra, mas nenhum dia me conhecendo, eu sei que eu mereço a graça que Cristo deposita em mim. Eu quero dizer na frente de vocês, na frente da minha esposa, eu não valho nada sem Jesus. Nada. Nada. E como é que você quer dizer para Deus quem Ele tem que perdoar e quem você tem que liberar ali? Opa, virou porteiro agora, né? A gente vira o irmão do filho pródigo, né? Olha lá o que seu filho, o filho do Senhor, é esse aí mesmo? Esse aí? E é tão impressionante e tão miserável o lugar do irmão do filho pródigo, e pouco se prega sobre ele. Um dia o pastor Dodilene me deu a oportunidade de vir falar sobre ele, porque eu era essa pessoa, um religioso, julgador. E aí um dia eu estou lendo essa passagem, sabe, pastorzão, e eu vejo lá que aquele menino está há tanto tempo, olha, quase que a vida toda na presença do Pai, e ele ainda não entendeu que a melhor parte é a presença do Pai. Simples assim. E ele está tão distante disso, que é a verdade mais básica do Evangelho, que ele não consegue nem chamar aquele camarada de pai. É o Senhor, ele tem zero intimidade. Até o que foi embora tem mais intimidade que ele. Então ele não é irmão de ninguém, e ele também não é filho do Pai. Esse seu filho, esse filho do Senhor. E um dia esse cara
E talvez seja você. Você está aqui nesse lugar, mas você ainda está escolhendo quem é filho. E te digo, fazendo isso, você deixou de estar no lugar melhor, que é na mesa com o Pai. Não dá para ser filho. Como é que Deus te concede a terra prometida? Daqui a pouco você está dizendo quem pode e quem não pode mais. Tem muito irmão e muita irmã que se fica milionário, aliás, irmão, que se troca o Chevette por um casinho, já dá um chute na mulher, nos filhos, pega uma novinha e vai viver na praia. Vou viver da minha arte agora que eu ganhei na Mega Sena. E sabe o que acontece, irmãos? 82% das pessoas que ganham na loteria ficam numa situação muito pior de miséria do que antes, porque agora elas têm contas milionárias. Deus não pode te dar a terra prometida sem te dar a mentalidade prometida primeiro. E é isso que eu estou vindo aqui te entregar em nome de Jesus. Você não vai conseguir acessar um novo lugar de intimidade espiritual. Eu vi ali, trabalho por avivamento. Quer avivar? Você tem que entender, quando você lê lá o filho pródigo falar, Senhor, esse aí sou eu. Você tem que entender, quando você vê Moisés na beira, entender toda a rota dele e falar, Senhor, esse aí sou eu. Você tem que entender que é você que está todos os dias com as suas atitudes falando para Jesus, eu cuspo, eu ignoro, eu amaldiçoo o maná que o Senhor me entrega diariamente. Bom mesmo era no Egito. Ai, pastor, mas que forte, eu não faço isso. Irmão, eu falo assim, maldita a hora que eu casei com você. Eu não pedi para ser sua mãe, eu pedi para botar vocês no mundo. Esse salário não dá para nada. Essa igreja é muito ruim de palavra, de louvor, vou para outro lugar. Você faz isso todo dia. Você pega e diz nos olhos de Deus que o maná que Ele te entregou não tem condição de matar a sua fome. Posso falar uma coisa para você? É você que não está comendo direito, ou com a mentalidade correta. E eu conecto com o segundo ponto, que é a murmuração. Essa é só a introdução, brincadeira. Acabei de dizer para vocês, irmãos, que quando o passado nos toma, quando a saudade do Egito nos toma de uma forma sorrateira, e ela começa a ir deformando, a gente para de ficar parecido com Deus, porque a gente vai trocando a gratidão, a satisfação. Poxa Deus, obrigado porque minhas roupas não estão gastando, obrigado porque está saindo água até da rocha, obrigado porque eu estou nesse trabalho, Senhor, não tem sobrado, mas também não tem faltado, glória a Deus, as contas estão pagas, está tudo certo. A outra coisa que entra em ação é a murmuração, e essa é só a manifestação da antiprofecia. Jesus é muito interessante, o povo tem uma visão de Jesus meio quase com John Lennon, assim, uma Mahatma Gandhi. Não, Jesus é o Deus do amor, Ele veio, uau. E Jesus é muito mais rígido do que a lei, porque na lei você fez, você pecou. Jesus falou, não, você pensou, você já pecou. Desejou a mulher, já adulterou. Odiou o irmão, já matou ele. Está mais rígido. Por quê? Porque a graça é maior também, amém? Amém. Então, graça maior, responsabilidade maior. Natural. Mas, quando o diabo distorce a nossa mente e nos aprisiona no passado, nas dores, no egoísmo, nessa mentalidade de Egito, naturalmente surge algo. E é aqui que eu quero trazer a parte prática desse ensino, que é a antiprofecia, que é a murmuração. E aí a gente volta, eu estava falando de Números 11, eu volto com os versos que nós abrimos aqui, lá em Números 14, mas principalmente com 28. O que Deus diz lá em Números 14, 28? Farei a vocês tudo o que pediram, declararam, disseram, manifestaram. Isso é muito forte. Muito forte. Tiago 3,2 vai nos ensinar que todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz
de dominar todo o seu corpo. Então a fala, meus irmãos, o poder da palavra, ele está moldando a nossa realidade. E se você quer ser uma pessoa, pastor, eu quero buscar me santificar mais, Deus tem feito tanto por mim, como é que eu me santifico mais? Irmãos, é muito simples, presta atenção no que está falando e muda a sua forma de falar. Simples assim. Isso já vai gerar uma revolução no seu ambiente, nos seus relacionamentos. Por quê? Tudo que vocês pediram, assim eu farei. Jó vai dizer, lá em Jó 3, 25, 26, o que eu temia veio sobre mim, o que eu receava me aconteceu. Não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso, somente inquietação. Olha o que a bocona do Jó está abrindo aqui para falar. Então ele já vinha falando, aí ele só confirma, tudo aquilo que eu declarei, caiu sobre mim, é realidade, se manifestou, falta de paz, falta de tranquilidade, falta de descanso, só inquietação. E aí lá vai você, e como eu disse, amaldiçoa o seu salário, o seu ambiente de trabalho, o seu cônjuge, o seu filho. Esse é um burro, você nunca vai ser nada na vida, você nunca vai dar em nada. Não, meu bem, esse projeto aí é furado, isso aí já fracassou antes mesmo de começar. Irmãos, nós precisamos aprender, murmuração é oração ao contrário. É como se fosse um jardineiro, você começa a regar o mato, ao invés de você estar regando as plantas e capinando o mato, cortando as ervas daninhas. Irmãos, não podemos mais viver com essa mentalidade, amém? De insatisfação constante, de ingratidão com que Deus tem nos controlado, nos entregue, tem colocado sob o nosso controle, cuidado, afeto. E é muito interessante porque o contexto de Números 11 já é um pouco mais avançado, já é aquele momento em que eles estão prestes a entrar na terra prometida. E o que aconteceu? Você também conhece a história. Vão 12 espias, mas só 2 são aprovados, Josué e Caleb. Os outros 10, eles ficam com medo, e o medo faz com que eles murmurem. Josué e Caleb voltam falando o que é da terra? Olha qual que é a visão deles. Lá é uma terra top, tem mesmo leite, mel, a gente trouxe um cacho de uva, aqui não sei nem como que era isso, irmão. Ele falou, a gente trazendo aqui não sei quantos homens carregando nas costas, imagina o tamanho disso, olha essa bênção. Mas os outros vinham o que? Os gigantes, as muralhas, é um povo de guerra. O medo, irmão, não é natural na vida do cristão, amém? Lá em 1 Timóteo, o Senhor nos ensina, 2 Timóteo 1,7, diz lá, pois Deus não nos deu espírito de covardia ou medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Poder, amor e equilíbrio. E que poder é esse, Tiago? Imagem e semelhança. Profetiza, diz o apóstolo Paulo. Meus irmãos, minha gurizada, eu também sempre gostei muito dos filmes da Marvel. Eu quero dizer para você, crente, e essa é a melhor parte, eu já fiz o diagnóstico, falei que não ia terminar de uma forma triste. Eu quero dizer para você que você tem o maior superpoder que qualquer super-herói da Marvel ia querer. Eu quero dizer para você qual é. Você tem o poder de mudar a sua realidade, moldando a forma como você profetiza. Amém? Agora, para fazer isso, irmão, não tem profecia no ambiente de medo, de paralisia. Como diz Jeremias, mas eles não me ouviram nem me deram atenção, antes seguiram o raciocínio rebelde dos seus corações maus, andaram para trás, não para frente. Irmãos, não é isso que Deus tem para nós. Nós vamos entrar na terra prometida, amém? Amém. E, glória a Deus, conseguimos entender que Josué e Caleb chegaram lá. Toda uma geração ao redor deles caiu, toda uma geração ao redor deles foi
desacreditada, foi condenada, ela não prestou de uma forma que Deus não tinha mais o que fazer com ela, teve que matar o povo, porque a murmuração é algo tão poderoso. Quando ela vira uma cultura em um ambiente, ela destrói tudo aquilo que ela toca, ela corrói feito um ácido nocivo. Podem notar, aquela pessoa nuvem negra, quando ela entra no ambiente, vai transformando, vai ficando pesado, porque você está sonhando, você está se organizando. Vai dar tudo certo, hoje o culto vai ser uma bênção. Teve um ensaio do louvor, uau, que legal, estamos evoluindo. Aí de repente vem aquele irmão e começa a lançar antiprofecia, murmuração. Não, você não viu, a gente está com muitos problemas técnicos aqui. O som chiou várias vezes. Eu acho que eu não vou ter tempo de ensaiar, nós não vamos fazer nada. Não vai ser espiritual, a igreja não vai vir, as pessoas não vão chegar. E você destrói o ambiente. Como que Deus pode entregar a terra prometida se você destrói tudo aquilo que Deus te confia? Deus abre uma porta e você diz que ela é pequena, que é pouco, não é digna de você, vai falir, vai fechar, já deu errado. Meu Deus, nós precisamos nos arrepender hoje disso, para acessar esse melhor lugar, amém? Amém. A profecia é algo tão forte, a palavra lançada, pastorzão, e especialmente nos lugares de autoridade. Eu digo sempre, conto essa história, já me encaminhando mesmo para o fecho. Uma vez meu pai me disse, quando eu tinha 15 anos, eu era um rapaz bem galinhazinho, achava que eu era o tal, beijava as menininhas, não era gordinho, estava num shape legal, igual do meu amigo John, que é vizinho aqui, eu indico o personal trainer, quem está precisando, pois passa seu número aí, John, estamos precisando, todos nós. E certa vez meu pai, para me alertar, meu pai, hoje eu entendo, no intuito de me trazer para uma consciência, uma conscientização, ele então diz assim para mim: Thiago, você é um guri muito galinha, o que você está fazendo com as meninas, isso é muito errado, não tem como você escapar do juízo de Deus. Quando você quiser ter um filho, você vai ser seco e não vai ser possível. Uma frase dita numa discussão de pai e filho, eu tinha 15 anos. Mas pastor, parecia que meu pai naquela hora era geneticista, médico. Aquela palavra caiu ali para mim como uma verdade absoluta. Aí é que eu apavorei nas meninas, porque eu falei: rapaz, não faço filho mesmo? Bora, só o Senhor para me livrar, só o Senhor para me livrar. Mas certa vez, lá no mundão, conheci uma pessoa e fui me organizando já no processo. E me aproximei, comecei a conviver como se casado fosse com essa pessoa do mundão. A gente começou a viver uma vida de casado, etc. Casamos, tudo mais. E aí um dia ela vira para mim, a gente está lá em São Paulo, novinhos. Ela vira para mim e fala assim: olha, acho que a gente está bem, se estabeleceu financeiramente, chegou a hora da gente ter filho. Irmão, parecia que ela tinha me convidado para me jogar num avião sem paraquedas. Assim que eu me senti, porque eu falei: eu não posso entregar para ela o que ela deseja, porque meu pai falou que eu não. Veja, não sou um cara burro não, irmão. É uma pessoa que eu fiz faculdade, fiz pós-graduação, trabalhava numa grande empresa. Mas aquela frase, ela determinou algo ali dentro de mim, de uma forma que o diabo sequestrou. E aí, meu Deus, a pessoa me procurava para a gente ter intimidade. Eu que virei a mulher: estou com cólica, dor de cabeça, fugir. Não, tenho que entregar o relatório do trabalho ali. Fugiu. Mas certo dia ela me achou lá. E aí eu estou no trabalho, ela veio para mim falando: estou grávida. Eu falei assim: olha, estranho, né? Eu falei: não, vai com calma. Vai com calma, e tem que fazer um exame mais decente. Olha, se não for com ultrassom, eu não acredito em exame de farmácia grávida. Muito estranho isso aí. Não, estou te falando, fiz aqui o exame. 2 de farmácia? Não, vamos no médico. E aí nós vamos no médico. E sabe quando você tem a mais absoluta convicção de que aquilo ali não vai dar em nada? E aí a gente vai, o médico então faz aquele ultrassom, né? E ele fala assim: olha, de fato, tem aqui uma formação de bolsa,
mas é o que a gente chama de gravidez anembrionária, não tem nenhum embrião aí dentro, nem um. Então só tem a bolsa, é quase como uma gravidez psicológica. Então o corpo falou que engravidar, mas algo não deu certo. Às vezes é bom vocês fazerem até esses exames de fertilidade para entender o que acontece. E infelizmente, daqui a umas 2 semanas ela vai ter que vir aqui, a gente tem que fazer uma curetagem, porque senão isso aí vai continuar evoluindo, vai ficando barriguda, enfim, tem vários desconfortos e tal, 2 semanas. Então ali para mim foi um alívio, porque pareceu que eu voltei para aquele lugar que meu pai falou. Não tendo conforto, viu? Minha semente não tem mesmo capacidade de fazer vida. Está tudo certo, tudo dentro daquela palavra, sabe? Aí eu voltei até mais feliz, tranquilo. E ela, não, para, eu tô te falando, Thiago, não faz sentido, mas eu sinto aqui mexer, cara, eu tô te falando, e eu tive um sonho assim, e lá, cara, eu não me dava paz. Eu falei, tá bom, você quer ir pro médico? Vamos ao médico. Marco, onde você quer ir? Vamos no melhor. São Paulo escolhe, vamos lá na Paulista, escolhe um lugar top, na Berrini, pô, onde você quiser. Vamos. Chegamos lá para fazer o segundo ultrassom. E eu tô lá falando, então, aí o médico falou que não tem nenhum bebê e tal. Aí o cara olha para minha cara e falou, não tem nenhum bebê? Falou, tem razão. Olha aqui tem um coraçãozinho, e aqui tem outro. Tem 2 bebês, não tem nenhum. Ele acertou. E os irmãos, aquilo foi algo tão profundo para mim, foi tão libertador. Eu me lembrei de várias histórias da minha família. A minha mãe, antes de mim, ela teve uma gravidez de gêmeos que não evoluiu. A minha avó, a minha bisavó, tias e primos, uma quantidade absurda daquelas situações. Mas foi uma forma que Deus encontrou de me achar e ter um primeiro contato comigo ali, dizer, meu filho, eu sou maior que qualquer palavra lançada contra você. Amém. E se você tomar posse, isso acaba hoje. E aí nós chegamos em casa, olhando para casa de hoje e falei, e agora? O que a gente vai fazer com 2 crianças? Ela falou, é só voltando para Jesus. E começou um processo. Infelizmente, esse casamento não prosperou. Glória a Deus, minhas filhas estão com 15 anos, são as meninas mais altas da sala. Bem formadas, bem constituídas, são as gatas. Mas o casamento, infelizmente, constituído no Egito, não podia entrar na terra prometida, e glória a Deus por isso. Mas a minha descendência é procurada, né? E vai continuar entrando como tem sido, cada dia mais. Irmãos, você não tem noção do que você liga e desliga na vida dos seus filhos, na vida das suas ovelhas, pastorzão, dos seus liderados, ministérios, todos que foram apresentados aqui. O que você está lançando? Que realidade você está ajudando aquela pessoa a construir? E eu quero pedir para o louvor subir para que a gente possa encerrar. Glória a Deus, irmãos. Acho que o diagnóstico está bem claro para todos nós, amém? Amém. Pastorzão, como que eu faço para sair desse lugar? Eu sou essa pessoa aí. A gente tem uma pessoa na nossa família, o apelido dela, né? Não vou declarar que vai que um dia ela vem morar em Campo Grande, quer congregar com o pastor, não fala o nome dela, porque testemunho a gente não conta, né? Depende. Mas o apelido dela é Tia Nequinha, nosso apelido familiar. Pastor, pensa mulher que disputa desgraça com você, ela não aguenta perder. Não aguenta, é competitiva na desgraça. Chega assim e fala assim, tia, eu tô com uma dor de cabeça, ela fala, meu filho, isso não é nada. E eu já tive tumor cerebral, tenho gota, dor no estômago. Disputa qualquer desgracinha, ela vai e disputa com você. Tia, esse mês eu vou apertar dessa assim, meu filho, você não sabe o que ele tem com salário mínimo. Talvez você é a tia Nequinha da sua casa, você está dando risada do seu trabalho, está todo mundo lá, vamos bater meta, vai rolar, e você está lá, essa crise. Eu quero dizer para você, a respeito das situações financeiras, de guerra e de crise, o céu nunca fica em crise, amém? Aleluia. Nunca.